Queridos irmãos e irmãs, esse 23º domingo do tempo comum nos apresenta a mensagem sobre a correção fraterna. A correção fraterna não é facultativa, é um dever nosso que brota da nossa fé. Quem ama, corrige. Nós somos chamados a vivenciar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tem toda uma pedagogia de Jesus apresentada no Evangelho de Mateus sobre essa regra de ouro da correção fraterna. Corrigir o irmão primeiro a sós com ele. Se ele não ouvir você, chame 2 ou mais testemunhas. De preferência, podemos assim interpretar, pessoas que tenham também apreço por aquele irmão que errou, para que na presença das testemunhas ele seja convidado a converter-se. Se nem diante das testemunhas a pessoa não quer se corrigir, então apresente-o à comunidade, à igreja, para que a igreja o ajude a converter-se, a mudar a sua postura. Se nem mesmo a igreja a pessoa não quiser ouvir, então seja considerado como um pagão, como uma pessoa pagã. Não é que a igreja está colocando nesse ensinamento da palavra de Deus alguém para fora do seu convívio, mas é a própria pessoa que não quis aceitar, não quis acolher o auxílio que lhe foi dado de modo pedagógico, de modo em doses quase homeopáticas, para que a pessoa pudesse refletir, pensar e mudar a sua vida. Este ensinamento da correção fraterna, do nosso compromisso com os nossos irmãos e irmãs, está expresso na primeira leitura do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é conhecido também como o profeta da esperança, porque ele cumpriu a sua missão durante o exílio da Babilônia. Não foi fácil para o povo a experiência do exílio na Babilônia. Seus ancestrais tinham vivido a experiência do exílio no Egito, e Moisés os conduziu e Josué chegou com eles à terra prometida. De novo, voltar ao exílio foi muito penoso para o povo. O povo estava desfalecido, sem esperança. E o profeta Ezequiel foi o profeta da esperança, para alertar o povo de que Deus não o abandonou, mas queria libertar o seu povo do exílio da Babilônia. Deus disse a Ezequiel: você será colocado como um vigia, um sentinela, para avisar o povo, para transmitir a mensagem para o povo. O sentinela está numa guarita, num lugar mais alto, prestando atenção para a chegada do inimigo, para avisar o povo, para que o povo não sofra e seja exterminado com o ataque dos inimigos. O sentinela precisa estar atento para cumprir a sua tarefa. Ezequiel foi colocado por Deus como sentinela, para alertar as pessoas para mudarem o seu coração, se revestirem de confiança no Senhor e regressarem com esperança para a terra da liberdade. Deus disse a Ezequiel: se você advertir o ímpio e ele não se converter, mas você o advertiu,
O ímpio perecerá, mas você alcançará a salvação. Se você não advertir o ímpio, e por isso ele não se converter, ele se perderá eternamente, e você também não se salvará. Portanto, a correção fraterna, o compromisso com o irmão, com a irmã, não é facultativo, é um dever nosso. Faz parte da síntese que Jesus apresentou, a pergunta que lhe foi feita acerca do mandamento mais importante. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. São Paulo nos recorda, nessa sequência que nós estamos fazendo, da leitura da sua carta nesses últimos domingos, ele nos recorda exatamente essa dívida que nós temos uns para com os outros, que é exatamente o amor. Somos chamados, pelo mandamento do Senhor, a amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém se salva sozinho. Para que nós obtenhamos a salvação, nós precisamos ter um coração despojado, disponível, solidário, fraterno para com os irmãos e irmãs. Nessa liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, aparece o belíssimo Salmo 94. Vinde, alegremos e exultemos no Senhor. Ele é o rochedo que nos salva. Esse salmo vai dizendo que nós não devemos cometer os equívocos que o povo cometeu na sua caminhada no deserto, quando foi provado em Meriba, em Massa, não ouvindo o Senhor, mas somos chamados a ouvir o Senhor. Esse Salmo 94, ele é um dos salmos alternativos na liturgia das horas para a oração da manhã. Cada manhã, todos os dias, em cada lugar do mundo, as pessoas estão elevando a Deus essa prece tão confiante, da alegria no Senhor, que é o nosso rochedo, sobre quem nós podemos colocar a nossa confiança, e que nos alerta, nos adverte, para que nós não o desprezemos, mas trilhemos os seus caminhos. Nesta liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, pensemos neste ensinamento tão conhecido nosso, e às vezes difícil de ser praticado, porque muitas vezes, quando nós deparamos com o erro de uma pessoa na comunidade, a gente facilmente começa a murmurar contra a pessoa, comentando com outras pessoas sobre o erro do nosso irmão, da nossa irmã. E a palavra de Deus é clara. Nós devemos antes nos dirigir à própria pessoa que falhou, com caridade, com habilidade, para não ferir, para não afugentar a pessoa, mas devemos nos dirigir com a caridade fraterna desta correção a sós, reservadamente. Não parar por aí, não desistir da busca da conversão, evidentemente, em primeiro lugar, da nossa própria conversão, mas também da conversão de nossos irmãos e irmãs. Conforme nós ouvimos, se não nos ouviu, não nos atendeu, chamamos as testemunhas. Se nem as testemunhas quis ouvir, chama a comunidade. Se nem a comunidade quis ouvir, então seja considerado como um pagão, como alguém que não está na comunhão da igreja. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ilumine a nossa vida. Nesse mês da Bíblia,
o sentimento nosso deve ser de gratidão a Deus. Ele não nos surpreende diante do espelho do juízo final. Ele vai nos orientando, nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar. Nós vamos prosseguir celebrando, invocando o auxílio de Deus em nosso favor, para que nós sejamos instrumentos da paz, da conversão de cada irmão e de cada irmã. A comunidade é o lugar desse convívio. Nós não somos perfeitos, somos limitados, por isso nós somos necessitados da correção fraterna. Precisamos conservar um coração humilde para aceitar as correções que o Senhor nos faz através de nossos irmãos e irmãs. Por isso nós podemos dizer, Jesus manso e humilde de coração, creio em Deus Pai,